Olá, eu sou Bruno Cavellucci. Eu sou André Luciano Pinto. Sejam muito bem-vindos à terceira aula do workshop Expert em Dor. Nós somos os idealizadores do método Pain Expert e durante essa série de aulas nós vamos te mostrar como você pode se tornar referência no tratamento da dor e construir um consultório que fature no mínimo R$20 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia. E na aula de hoje vamos te mostrar a rota para que você atinja exatamente esse objetivo. É isso aí. Só que para você entender essa rota é necessário você compreender como o método Pain Expert funciona na prática. E assim, por isso, ainda na aula de hoje, você vai entender como aplicar os 4 passos simples do nosso método com a análise de um caso clínico e mais. Nós vamos te mostrar como diagnosticar e tratar a causa exata da dor do seu paciente. Você vai ver qual é o custo real que o paciente do caso clínico teve aqui para nós, quanto cobramos pela elaboração e execução desse plano terapêutico. Você vai ver detalhadamente o efeito da combinação terapêutica entre ozonoterapia, terapia neural, ondas de choque e outras técnicas. E a consequência disso será uma redução da intensidade da dor do paciente em mais de 80%. Através do método Pain Expert, há poucos meses aí que eu estou de mentoria, eu já pude observar uma mudança radical aqui, né, no meu consultório, tanto com os meus pacientes como com a organização da minha agenda e a rotatividade que eu consegui ter na minha agenda e, consequentemente, dar alta para os meus pacientes num período de tempo menor comparado com o que era antes da mentoria. Então eu sabia que ainda faltava uma rota de organização, de raciocínio clínico, de saber o momento certo de empregar os determinados recursos e, acima de tudo, um bom diagnóstico para então oferecer um bom tratamento. O método Pain Expert impactou também positivamente na questão financeira aqui no meu consultório, tá? Então, por conseguir oferecer um resultado mais rápido para os meus pacientes, né? Hoje eu digo aí, numa média de 1 a 4 atendimentos, eu consigo obter uma melhora de pelo menos até 80% na redução de dor e melhora da função dos meus pacientes. Então, dando uma alta mais rápido para o meu paciente, eu consigo, consequentemente, colocar mais pacientes na minha agenda, gerar uma rotatividade maior e o lucro no consultório hoje ele é muito maior com isso. Quando você perceber as horas reais que nós trabalhamos nesse caso e o quanto de fato nós faturamos, você vai estar pronto para compreender essa rota aí, para você ser referência no tratamento da dor, faturar no mínimo R$20 mil por mês, trabalhando as suas 4 horas por dia. Com o conhecimento da mentoria, eu otimizei os meus diagnósticos, otimizei os meus tratamentos combinados, coisas que antigamente eu não fazia, resultados bem melhores, resolutividade maior. Com isso, minha carga horária de trabalho ela tem mantido, mas a quantidade de pacientes atendidos ela diminuiu. Eu estou tendo um tempo maior com o meu paciente e também um tempo maior para os tratamentos. Consegui diminuir o atendimento a planos de saúde, eu consigo hoje fazer atendimentos mais de forma particular. Os procedimentos são particulares, mesmo os pacientes de plano de saúde. E eu tive um aumento aí de rentabilidade no meu consultório, mesmo diminuindo a quantidade de pacientes atendidos em média diária, tive um aumento de 40% do retorno no final do mês. Se você está aqui e não viu as 2 primeiras aulas da nossa série de vídeos, nós recomendamos que você assista, mas só depois de terminar essa aula, beleza? Pois elas são fundamentais, são peças-chave para você entender como nós criamos o método Pain Expert, que é capaz de te tornar referência no tratamento da dor e também a construir um consultório que fature no mínimo R$20 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia. Na aula 1, nós te contamos as 4 armadilhas que te impedem de ser referência regional no tratamento da dor. Também nós te mostramos o raciocínio por detrás dessa cortina de ferro que são os protocolos tradicionais. Esclarecemos o que leva você a acreditar que eles são a verdade absoluta, né? Também te explicamos por que você ainda continua insistindo nesses protocolos e qual a consequência disso na sua carreira e principalmente no seu bolso. Na aula 2, nós te apresentamos o veículo mais rápido que transforma qualquer médico ou fisioterapeuta em referência no tratamento
tratamento da dor. Esse veículo é o método Pain Expert e te entregamos passo a passo do método que permite com que você diagnostique e trate a origem da dor de qualquer paciente já na primeira avaliação. Agora, antes de apresentar na prática, esse método com um caso clínico real, gostaríamos de agradecer todos os comentários e a energia que vocês deixaram nessa sessão aqui embaixo desse vídeo e também nas nossas redes sociais, lógico, Nós lemos e respondemos todos os comentários. Isso mostra o quanto você está aproveitando todo esse conteúdo, compartilhando com os colegas e inclusive nos ajudando a construir esse grande ecossistema, onde o profissional se torna referência no tratamento da dor, ele é bem remunerado por isso, passa mais tempo com a sua família e o paciente, ele tem o seu problema resolvido e a sua vida de volta. Outra coisa que é muito importante frisar, o antes e depois, é em termos de tempo que eu ficava no consultório trabalhando, uma média aí, muitas vezes de 10, 11 horas, e hoje eu não passo de 6 horas. Hoje eu tenho um ganho de pelo menos 50, 55% mais no meu faturamento em relação ao que eu tinha antes do método Pain Expert. É uma página que virou na minha vida, que você tem uma satisfação não só profissional, mas uma satisfação pessoal de poder estar mais perto da sua família, dos filhos, do neto e desenvolver outras atividades que repõem a energia da gente. Isso é muito importante. Agora você deve estar se perguntando como é o método Pain Expert na prática. Como ele faz para que o fisioterapeuta ou o médico fature no mínimo R$20 mil por mês, trabalhando apenas 4 horas por dia. Como utilizar a termografia no diagnóstico. Como ter resultado real com ondas de choque ou com terapia neural. Como que precifica o tratamento do paciente. O fisioterapeuta, ele precisa de um médico para aplicar o método. O médico, ele precisa de um fisioterapeuta para ele aplicar o método, para que o método funcione. Nós vamos responder todas essas perguntas à medida que explicamos na prática um caso clínico real, onde aplicamos os 4 passos simples do método Pain Expert. E depois vamos te mostrar a rota para você se tornar referência no tratamento da dor e faturar no mínimo R$20 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia. Bom, é isso aí. Então vamos para o que interessa aqui. Vamos trazer aqui a rota, Vamos discutir agora aqui qual que é a rota para você se tornar referência no diagnóstico da dor. Finalmente aí, vou mostrar esse passo a passo aí, A gente sempre começa, o nosso processo aqui, dentro da metodologia, a gente começa na avaliação. Vamos entender esse caso aqui para a gente poder exemplificar bem para vocês aí. Então essa é uma mulher de 70 anos de idade, tá? E a gente vai para um detalhamento dessa história de vida mesmo, Uma paciente que há 4 dias, ela procura a gente, com 4 dias, depois de uma caminhada, bastante intensa ali no clube dela, ela começou a apresentar um edema, um inchaço no pé esquerdo, André? E aí com 3 dias, ela começou com uma dor intensa no tornozelo, região lateral do tornozelo. Fez uso de anti-inflamatório, algumas medicações analgésicas, não teve uma grande melhora. Há um dia que ela chegou aqui pra gente no consultório, ela refere que essa dor partiu, intensificou e foi mais para a região da sola do pé esquerdo. Então aí já mostrando aí uma cara aqui, a gente já começa a pensar em fascite plantar, André? Já é um sinal, É um sinalzinho. Essa fala já é um sinal. É um sinal. Aí a gente bate, vamos intensificar, vamos trazer mais informações. A gente enxugou bastante para trazer o que foi mais relevante aqui das informações que a gente colheu. Dentes é um ponto que a gente sempre investiga. Ela tem 2 extrações, 2 molares que ela extraiu, inferior esquerdo, o segundo molar inferior esquerdo, há 1 mês atrás. Então esse é um ponto que a gente já deixa que a gente tem que analisar. Queixas, parte do sono, sem muitas alterações, ela sem queixas, mas ela toma a medicação para dormir. Intestino regular, faz acompanhamento com o nutricionista, então ela tem uma briga aí já de longa data, mas atualmente parece estável. Atividade física, vem sedentária, ela parou tudo, não está fazendo atividade física. E de antecedentes importantes aqui, um CA de mama, história de CA de mama em 2016, quimio-radioterapia, fez mastectomia total à direita, com esvaziamento ganglionar, com colocação já de prótese no mesmo ponto, no mesmo tempo. Aí um ponto interessante, por conta dessa quimioterapia, de CA de mama, é comum fazer neuropatia pós-químio, e ela fez. Então ela tem uma dormência em bota e luva, classe.
EVP em membro inferior esquerdo há 3 anos atrás, 2 cesáreas, então ela tem cicatrizes ali de cesáreas e uma lombalgia crônica. Então veja como a gente já está separando aqui aquilo que a gente falou dos interferentes, né? Cicatrizes e tal. Mais dado que a gente junta, como a gente comentou na outra aula, ressonância nuclear magnética. Ela tem uma ressonância recente, dando aqui para a gente entender o que ela traz de informação interessante. Degeneração articular interfacetária de L3 até S1. Então tem uma degeneração ali articular importante que a gente vai ter que analisar e avaliar para ver se isso é realmente sintomático, se tem lesão. Tem abalamento discal, L4, L5, e ele refere que tem aí proximidade da raiz L5. A gente tem que testar isso mais para frente. Vocês vão ver como é que a gente faz isso. Substituição, né, paravertebral, a gente vê que tem uma perda muscular importante. Então isso a gente tem que levar em consideração no processo de reabilitação dela. Mais dados, né, André? Exames laboratoriais. Eu vou destacar aquilo que é mais importante. A gente passou a limpa nessa paciente, trazendo todo o histórico dela. A gente vasculha tudo isso. O que a gente vê de interessante? Um crescente nos valores de hemoglobina glicada. Já agora, o último exame dela, 5,8, ela está se aproximando daquilo que traz referência no laboratório para diagnóstico de diabetes. Insulina muito alta, então a gente vê que tem uma desglicemia importante, podendo trazer e potencializar essa neuropatia dela. Inflamação crônica, né? PCR aumentada, homocisteína aumentada, com vitamina B12 baixa. Então, um marcador importante aqui, tanto para risco cardiovascular, quanto para inflamação sistêmica mesmo, potencializando toda essa dor dela. Vitamina D baixa, a gente já sabe, todo mundo sabe, que mexe com dor crônica, sabe que vitamina D baixa também potencializa isso. Um TSH muito alto, 5, não está estourando ao ponto de ser um hipotiroidismo. Tá, mas a gente tem que levar em consideração o hipotiroidismo subclínico. Aparentemente, pela avaliação, pode dizer que ela está classificada aqui sim. Vamos ver exame físico, vamos ver termografia, o que chama atenção também. Mineralograma, mercúrio aumentado, e levar em consideração isso também na avaliação das neuropatias. Para finalizar, né, André, essa primeira etapa, a gente faz a coleta das imagens térmicas. Aqui a gente colhe a imagem, segue um padrão que a gente tem, que a gente estipulou, para aí a gente poder fazer essa avaliação. Então, coletando a imagem termográfica, né, é interessante que vocês vão estar diante de um exame funcional. Eu acho que isso é o mais importante. Vocês viram que uns achados ali, de acordo com a ressonância magnética dela, pode ser somente pela idade, então não é incomum esses pacientes terem esses achados pela idade, então levem isso em consideração. E qual a vantagem da termografia? Nós estamos vendo a função desse tecido, se ele está apresentando padrões aí de, entre aspas, normalidade ou não. E aqui só para vocês terem uma ideia, existe uma imagem, né, a primeira imagem aí no topo, é uma imagem que não foi tratada, as outras imagens térmicas foram tratadas. Então olha só que interessante, nessa imagem do centro, né, da coluna lombar, vocês podem observar que ele tem dois sinais, né? Esses sinais a gente chama de aumento de temperatura ou uma hiperradiação. Isso é um sinal compatível com uma faceta alterada, né? Então esse bate com o exame de imagem, aí você vai guiar o teu exame físico, então você vai lá, vai palpar, vai pedir o teste e você vai ver que tem uma faceta ali que tem que ser tratada. E olha como a imagem plantar traz muita informação para nós, porque nós estamos vendo na região do retropé ali do pé esquerdo uma imagem com aumento de temperatura também, isso é compatível com uma fascite, e uma imagem lateral ali do pé direito também, um pé que está mais frio. Nós não vamos atentar tanto nesses detalhes agora, mas nós vamos correlacionar isso tudo, né? O primeiro passo, né? O primeiro pilar com o segundo, e aí você vai listar as suas possibilidades, né? Então olha só que interessante, né? Então vocês observam que existe uma dor ali no pé esquerdo. Poxa, eu vi uma imagem termográfica alterada, a história me mostrou que é um sinal compatível com uma fascite plantar. Então beleza, você já listou, é o ponto que você vai dar prioridade. Ela tem uma lombalgia crônica? Tem uma lombalgia crônica, tem achado termográfico, tem achado no exame de imagem, então eu vou ter que me atentar a essa situação. É uma paciente que ficou praticamente 2 anos aí sem atividade física, então vou considerar também esse fator. Olha só, degeneração articular facetária, tá? Na nossa cara que temos que tratar, por exemplo, uma neuropatia periférica é a mesma coisa, por isso que é importante você escolher a tua melhor ferramenta de trabalho. Então assim, qual que é o tecido que eu vou ter que atingir? Então nós temos várias situações aqui para serem tratadas, né? Quem eu vou priorizar? Quem está retroalimentando a dor? Hipovitaminose, gerador, hipotiroidismo subclínico, a mesma coisa. É uma paciente que está com marcadores inflamatórios alterados, então nós temos que desinflamar essa paciente, né? E tem também os canais de interferência, que é super importante esses canais, somente por ser, entre aspas, um fio desencapado ali do sistema autonômico. Então olha só que interessante, dente e cicatriz, dente tem um critério embriológico muito interessante, a conexão dos dentes, né? Conexão dos dentes com órgão, com tecido, com articulação, com tecido conjuntivo. Tratem
nem sempre dentes e as cicatrizes. Você está diante de uma lista de problemas, né? E aí, mediante essa lista, você vai emergir para o terceiro pilar. E o terceiro pilar, você vai validar tudo isso. Vamos lá, Bruno. Exatamente, vamos lá. Então é isso, a gente juntou todas as informações, trabalhamos essas informações para a gente conectar isso. A termografia é um elo que faz essa conexão muito bem, que leva a gente para um exame físico, guia muito a gente nessa avaliação, a gente consegue entender, e ali vocês viram que a gente até destacou alguns fatores ali da lista de problemas, que aí a gente vai trazer isso para hipótese diagnóstica. A gente estava só listando até agora. Teste terapêutico, ele é um pilar importantíssimo no processo de construção do seu diagnóstico e, consequentemente, do seu plano terapêutico. Aqui o que a gente faz? A gente vai testar para entender que, como a gente falou lá no comecinho, né, André? Poxa, essa fascite plantar está chamando a atenção. É até raro, por incrível que pareça, a gente encontrar imagem de fascite plantar nos pacientes com dores no pé. Geralmente é radiculopatia pura. Exatamente. Não é? A maioria das vezes é isso. Já coloca aqui, é um pulo do gato para os caras aqui, né, André? Para quem está acompanhando a gente aqui. O que a gente tomou decisão aqui? Vamos testar para ver se essa fascite plantar é a principal responsável pelo processo doloroso dela, porque a queixa dela estava totalmente concentrada no pé, ou se os outros fatores tinham uma importância maior ou uma importância relevante. Aquelas alterações na ressonância pode ser só um simples achado, né, que não tem nenhuma, apesar do exame físico ter mostrado que a gente encontrou dores que ela não sabia que tinha, né, André? Exatamente. Geralmente é isso. Então a gente entendeu que tinham questões importantes. E não adianta tratar tudo que você vê na termografia. Você vai ficar louco. Exatamente. É isso. Por isso que a gente tem que passar pelo processo, pelos pilares, para a gente conseguir direcionar. O que a gente fez? A gente fez uma aplicação que é interessante, uma técnica muito legal. A gente aplicou ozônio em uma região, né, do maléolo ali, por exemplo, coloca esse ozônio na fáscia plantar, distribuiu o ozônio todo na região da fáscia plantar, ela teve uma redução de 70% da dor. A gente pediu para ela voltar ali com uma semana, ela teve uma melhora desse quadro doloroso de 70% por 2 dias. Exatamente. Ela teve melhora de 70% por 2 dias. Depois recuperou um pouco essa dor, a gente vai mostrar como é que ela ficou. E a gente conseguiu separar, né, André? Separou o joio do trigo. A gente conseguiu ver o seguinte, a fáscia plantar tem um papel importante? Sim, ela tem uma fascite plantar? Fato, diagnóstico feito. Mas não é o principal, né? Não é o único responsável por tudo isso. Então a gente tem que valorizar a dor facetária, essa radiculopatia a gente vai precisar trabalhar, todas as questões metabólicas e essa neuropatia periférica, a gente vai ter que atuar em cima dela. Então tem vários fatores que a gente vai precisar trabalhar e a gente prioriza o caminho aqui e aí a gente passa por 4 pilares que a gente planeja realmente e começa a executar o plano terapêutico, né? E esse caminho é bem interessante porque, né, tudo que nós citamos aqui, tanto o colega médico pode aplicar sem problema nenhum, até o fisioterapeuta também pode aplicar sem problema nenhum, um não tem uma dependência do outro. Nós resolvemos trabalhar juntos e conseguimos trocar muita ideia sobre o paciente, né? Ouvir opiniões, entendimento melhor para esse paciente. E o que nós optamos por tratá-la, né? Então a princípio foi terapia neural, né, associado a ondas de choque, né? Então por que nós escolhemos essas duas técnicas? Justamente, ondas de choque, você vai estimular uma desensibilização nessa área, você vai promover uma vasodilatação importante, você vai estimular fatores de crescimento e a terapia neural associada, só o fato de você agulhar o seu paciente e você injetar essa procaína, você vai estimular toda essa biorregulação do tecido. Ela vai vasodilatar ainda mais. Então olha só, nós estamos colocando para essa paciente uma situação de extremo conforto para o tecido. Então nós estamos dando condição desse tecido sofrer uma regeneração tecidual. Então esse é o nosso objetivo, né? Nós temos várias situações para tratar dessa paciente, mas temos que tirá-la, né, literalmente desse furacão, vamos dizer assim. E olha só que interessante, suplementação, a mesma coisa, controle de medicação, pode ser feito uma analgesia para ela, até pode, sem problema nenhum. Nutricional também é muito importante. E aí quando o colega fala, mas tem que ter uma evidência para eu tratar a dor, sim, tem, nós vamos mostrar aqui para vocês. Olha só, esse artigo focado, por exemplo, em terapia neural, no tratamento de paciente com dor crônica. Então você tem livro, você tem artigo, então assim, tem base sólida científica para isso. Mesma coisa do ozônio, ozonioterapia, você tem, esse é o mapa de evidências da ozonioterapia, e aí fica aquela questão, né, o que você faz na sua prática que tem uma evidência. Aqui nós estamos mostrando nível alto, nível médio, nível mínimo de ozonioterapia, então existe comprovação, então eu não vou me aprofundar nisso aqui porque tem base científica para isso, né. E olha a nossa conclusão com esse caso, o resultado foi o seguinte, né, então na primeira sessão, olha só,
sem desconforto lombar, né? Então, uma dor concentrada no pé, fizemos a aplicação, teve melhora. A segunda sessão tinha uma dor residual no pé, fizemos a abordagem tanto na coluna quanto do pé. O paciente já praticamente zerou do processo doloroso, voltou para a nossa terceira sessão sem nenhuma dor, ou seja, essa dor sustentou, estimulamos o tecido que nós gostaríamos e ela voltou, olha só, daquela dor importante no pé, ela voltou ali a fazer caminhada e voltou assim para uma atividade na academia. Então vocês estão observando que também a termografia nos deu segurança para nós compararmos o tratamento. Então observe como o pé agora está muito mais simétrico e é isso que nós buscamos aí no exame funcional. Isso aí, um caso bem bacana esse caso. Isso aí, finalizamos aí o caso e você já pensou isso daí que a gente mostrou, essa transformação acontecendo aí na sua vida profissional, isso acontecendo com frequência, você vendo essas transformações acontecendo com frequência na sua frente, é o que a gente vê todos os dias aqui no Instituto. O que eu estou querendo dizer, você pode resolver de fato o problema do seu paciente e ver aí a felicidade aí estampada no rosto dele, toda essa transformação acontecendo ali na sua frente e de forma muito rápida. Isso é possível, sim. E é certeza absoluta que esse paciente, né, não tenho dúvida, é o que a gente vê aqui, ele vai falar todas as pessoas que estão em volta dele, para todo mundo, milhares de pessoas. Ele vai contar exatamente o responsável aí por esse milagre aí na vida dele, né? Porque vai parecer milagre para ele, né? E vai fugir muito do padrão. E essas pessoas, elas vão, sem dúvida nenhuma, te procurar. E aí começa o grande ciclo, o ciclo da indicação e o ciclo de crescimento, né, da sua vida profissional, do seu consultório. Então, né, obviamente que vem a parte, tão sonhada parte aí do reconhecimento profissional aí que você tanto deseja. Espera só um pouquinho, porque a melhor parte vem agora. Porque é o seguinte, agora eu vou destrinchar um pouquinho aqui para você entender quanto que esse paciente teve de custo aqui para nós, quantas horas a gente investiu nesse paciente, qual foi o retorno financeiro que ele trouxe, aplicando a metodologia. Tá? Vou projetar aqui para você, para ficar mais fácil. Tá aí, ok. Qual foi o número de atendimentos que a gente teve com esse paciente? Foram 4 atendimentos, né? Então, a avaliação, 3 sessões de tratamento, literalmente. Arredondando um pouco o tempo total aqui, né, que a gente dedicou a esse paciente, a gente pode colocar 1h30, 2 horas, né, de avaliação. Então, sendo pé no chão, 2 horas, é um caso difícil, caso complexo, 2 horas de atendimento, de avaliação, mais 1 hora cada sessão de tratamento. Então, a gente totaliza aqui 5 horas dedicadas ali exclusivamente para esse paciente. Custo de tratamento, incluindo aqui o gel da ondas de choque, todo o material, aí, seringa, agulha, medicação para terapia neural, luz, água, tudo que a gente usou ali, funcionário que a gente gastou ali nas horas desse paciente, tranquilamente aqui não passou de R$50. A gente vai arredondar com R$50. Valor, então, do tratamento. Vamos destrinchar isso daqui para você entender. Avaliação, tranquilamente, a gente fazendo a média aqui, até da experiência que a gente tem dentro da mentoria, pessoas do Brasil inteiro, tranquilamente aqui um atendimento particular de altíssimo nível, todo esse cuidado que a gente está mostrando, com termografia incluída, a avaliação dessa termografia, toda essa dedicação, R$500, muito tranquilo, tá? Muito tranquilo para o atendimento particular desse nível, esse retorno. Sessões de tratamento, 3 sessões, né, incluindo ondas de choque, terapia neural, tranquilamente aqui, muito pé no chão, R$1.000 as 3 sessões. Total aqui, obviamente, R$1.500. Eu vou te convidar para fazer o seguinte, né, raciocínio aqui, para você entender, né, como eu falei, como é possível a gente chegar nos R$20.000 aí, mensal, trabalhando 4 horas por dia, tá? Por quê? Se a gente colocar disso daqui, depois a gente vai até aprofundar um pouquinho mais isso daqui, mas se a gente colocar aqui, ó, R$1.500, se a gente joga para 15 pacientes, isso dá os 22.500, mais ou menos, em média. A gente colocando aqui os 15 pacientes, vão dar 75 horas, o que dá em torno de 4 horas por dia, que é a média que a gente fala das 4 horas por dia. Entendeu? Da onde sai esse cálculo dos 20 mil com 4 horas por dia? Exatamente desse raciocínio. Em resumo, esse paciente nos retornou R$1.500, avaliação mais o plano terapêutico. Trabalhamos nele durante 4 horas, tanto para avaliação quanto para o tratamento, aplicando terapia neural e ondas de choque. O custo dessas técnicas foi de R$50. Vai ficar fácil perceber onde é possível chegar aplicando 100% do método Pain Expert. Se você aplicar o método em 15 pacientes por mês, literalmente repetindo o que nós fizemos aqui, no final você vai faturar os
20 mil reais por mês, trabalhando aí 4 horas por dia. Agora você pode estar se perguntando: nossa, mas esse valor para avaliação e tratamento é fora da realidade aqui na minha cidade, aqui na minha região. Nós sabemos que num primeiro momento pode assustar. Você não vai cobrar esse valor, que demos exemplo em 15 pacientes, do dia para a noite. É necessário uma fase de transição, uma forma de você conseguir fazer teu nome, dar valor para os pacientes e assim consolidar o método Pain Expert. Como já citamos no vídeo anterior, nós temos um programa de mentoria que ele é voltado para médicos e fisioterapeutas que querem se tornar referência no tratamento da dor. Dentro do programa de mentoria, nós construímos uma rota totalmente segura para que você consiga fazer a transição entre como você trabalha hoje para o momento em que você aplica 100% do método no seu consultório. Literalmente, pegamos na sua mão e entregamos o passo a passo para você conseguir realizar esse feito. A consequência disso é você construir um consultório que fature no mínimo 20 mil reais por mês, trabalhando aí 4 horas por dia. Reduzir a sua jornada de trabalho, resolver de fato o problema do paciente, ser muito bem remunerado por isso e ter a satisfação pessoal e profissional que você tanto busca. Nós dizemos 20 mil reais no mínimo, porque cá entre nós, 15 pacientes por mês é pouco. Dá para atender muito mais que isso, porém cada um sabe o valor que é suficiente para si. Hoje nós atendemos seguramente bem mais que isso e nossos alunos é a mesma coisa. E se você aplicar passo a passo que nós desenvolvemos, este valor de paciente, ele pode dobrar o seu faturamento. Dizemos isso porque talvez você já fature mais de 20 mil reais. Basta aplicar o método em 100% dos seus pacientes. Mas lembrando que para isso é necessário que alguém te guie nesse processo, que você tenha passo a passo seguro. Você não vai precisar fazer altos investimentos e ter todos os equipamentos como ondas de choque, ozônio, terapia neural, tudo de uma vez. Nós te ensinamos a perseguir esse faturamento com as técnicas atuais que você já tem. E assim, eu acho que a expertise de vocês também, né? Isso faz uma diferença muito grande, entende? Do nível de conhecimento. Se a gente estava falando aqui, né, dentro da pós do Einstein, tá? Nas aulas, tudo que foi um nível bom, claro, mas estava aqui. Vocês elevaram o patamar, entende? Porque vocês chegaram a fazer raciocínios muito mais profundos. E assim, e outra coisa que também chamou atenção, sem precisar assim, vou ter que tirar um certificado A em TER, vou ter que tirar um certificado B em terapia neural, vou ter que fazer um certificado C em ozônio, porque daí não tem vida para tudo, né? Como dissemos, passo a passo, é uma rota bem clara sobre o que você deve fazer para chegar nesse faturamento aí de 20 mil reais por mês, trabalhando 4 horas por dia. Foi por isso que criamos a mentoria, para transmitir conhecimento, experiência e fazer com que você se torne referência regional, construindo o seu consultório especializado em dor. Na próxima segunda-feira, nós abriremos as vagas para o nosso programa de mentoria. As vagas desse programa são extremamente limitadas. Isso é para que tenhamos condições de dar o devido suporte para cada aluno neste processo, que não fique nenhuma dúvida e para que você veja se faz sentido você entrar no nosso programa de mentoria. A partir de agora, vamos falar detalhadamente sobre esse programa de acompanhamento, que é a Mentoria Pain Expert. Nossa, eu pensava que fisioterapeuta não podia trabalhar com onda de choque e os caras mostram tudo. Então eu entrei no programa de mentoria, o programa foi transformador. Hoje eu utilizo a termografia e discuto os casos com médicos da minha região. Neurologistas, eles acham fantástico minha leitura, auxiliam no diagnóstico. Eu aumentei o tempo das primeiras consultas porque se tornou uma avaliação mais densa, mais rica, mas o tratamento está muito mais fácil. Hoje eu sou outro terapeuta, eu abri a porta para outros recursos e me sinto transformado depois que eu fiz o programa de mentoria dos meninos. Eu fiz vários cursos de ozônio, assim, bem assim, longos, e os caras escondem informação. E aí um dia na aula de vocês, assim, a maneira como vocês aplicam, os detalhes, como vocês dizem, o pulo do gato, ninguém fala, né? E eu fazia ozônio, seguia os protocolos de Madrid, mas o jeito de aplicar fez toda a diferença, entendeu? E eu não tinha o resultado que eu tenho hoje.
quando você vai lá, explica cada detalhezinho, fez toda a diferença nos resultados. Então, assim, é isso que eu falo. É um curso diferenciado, não tem para ninguém. Bom, isso aí. Então, como que vai funcionar o nosso programa de mentoria, né? Como é que ele funciona? Vou projetar aqui para vocês, fica mais fácil de você visualizar. O programa de mentoria, né, PEN Expert, ele consiste em pilares, né? Os 4 da metodologia que a gente fala, né? Então, a gente tem aqui o primeiro pilar, que é o pilar avaliação, o segundo pilar, que é o pilar raciocínio, a validação no terceiro pilar e, finalmente, né, o planejamento terapêutico, né, e a execução do seu plano terapêutico. O que você vai aprender aí? Primeiro pilar, o pilar de avaliação. Tá? Então é um pilar que a gente trabalha um novo conceito de dor, a gente trabalha muito a questão da coleta da história clínica do paciente, que a gente fala que é a história de vida desse paciente, interpretação e avaliação dos principais exames laboratoriais, sem deixar as principais informações passarem despercebidas aqui, né? Então é essa questão, a gente juntar informações, começar a trabalhar os exames laboratoriais para a gente poder ter informação para desenvolver esse raciocínio, né, que é o próximo pilar. Nesse mesmo pilar, avaliação, a gente implementar, vai ter o passo a passo aí para você implementar a avaliação por termografia, então como é que é o ambiente do seu, que você talvez tenha que mexer, as câmeras, quais são as opções de câmeras, qual é o padrão de imagens que você tem que colher, então você começa a treinar esses padrões para você poder começar a desenvolver a termografia. Então aqui a gente começa a implementar a termografia. Então esse ponto é um ponto que você muda drasticamente a forma com que você faz a avaliação do seu paciente com dor crônica. E aí a gente parte para o segundo pilar, o pilar de raciocínio. Então o que você vai aprender aqui nesse pilar? Como que você vai trabalhar as imagens feitas com a câmera térmica e reconhecer padrões patológicos, esse é o pulo do gato, porque aí você começa a trabalhar, entender, fazer diagnósticos com essa termografia, correlacionando dados de metabolismo, interpretando pontos chaves dos exames laboratoriais, tá? E você começa a juntar essas informações, trazendo a termografia, aplicar o raciocínio clínico, esse raciocínio que a gente desenvolveu para você correlacionar mapas neurais básicos, né, que a gente já discutiu nas aulas, trilho anatômico, cadeias fisiológicas, e aí trazer as imagens radiológicas e as imagens termográficas e conseguir fazer essa interpretação. Cada um desses dados anatômicos com dados funcionais, com dados metabólicos e conseguir fechar os diagnósticos, né, as informações que a gente precisa para listar os problemas, determinar os diagnósticos. Então aqui é um momento que você aprende a realmente raciocinar de forma clínica pacientes com dores crônicas, juntar todas essas informações que às vezes parece muito confuso, toda uma lógica para você fazer isso e encontrar, obviamente, a causa exata da dor do seu paciente. Pulo do gato que você tem aqui, né? E aí vem o terceiro pilar, que é um pilar muito interessante, a maioria das pessoas nunca pensaram nisso, né? Que aí a gente sempre quer chegar logo no diagnóstico, quer principalmente chegar logo no tratamento. Mas tem um momento chave aqui antes que a gente tem que trabalhar muito isso, a gente trabalha muito isso na mentoria, que é a questão fazer o teste terapêutico. Então aqui você vai aprender o conceito de teste terapêutico, como realizar esse teste e aí garantir que o diagnóstico que você fez, esse planejamento que você está construindo para executar um tratamento, ele está sendo preciso. Você vai realmente aonde você tem que ir no seu paciente. Aí finalmente o quarto pilar, o pilar tratamento, né? Você vai aprender as técnicas terapêuticas. Quais técnicas aí consiste aí o pool de técnicas que a gente discute dentro do programa de mentoria. Então, agulhamento seco, terapia por ondas de choque, laser terapia, mesoterapia, né, ou intradermoterapia, ozonioterapia, campo magnético pulsátil. A gente discute também essa questão, correntes elétricas, né, uso de corrente elétrica em várias situações, ventosoterapia, terapia neural, fantástico, eletroestimulação transcraniana, a gente discute. Por fim, o básico, né, a gente acaba tendo discussões aí básicas e discussões de casos, incluindo questões de acupuntura. Aqui também você vai aprender a combinar essas técnicas, como você combina essas técnicas, como combinar as técnicas que você usa como de base, colocar, somar novas técnicas, como que você vai implementar essas novas técnicas e sabendo interagir uma com a outra, isso fica muito fácil, tá? Muito fácil. Dessa forma, atuando dessa forma, né, sabendo interagir as técnicas, sabendo associar nessas técnicas, o resto da dúvida é que você vai conseguir aí montar um plano terapêutico que reduz aí mais de 80% a intensidade da dor do seu paciente e você consegue
consegue trabalhar de forma muito precisa e muda completamente a sua forma de encarar uma dor crônica, a sua forma de tratar essa dor crônica, os resultados que você atinge são completamente diferentes, tá? Sem dúvida nenhuma. Que é o momento que você realiza um plano terapêutico com precisão e muita segurança. Porque às vezes a gente se sente muito frustrado em não conseguir oferecer um resultado para o paciente, né? Eu acho que todo fisioterapeuta, todo médico tem disso, né? A gente se frustra às vezes. E cara, com a mentoria eu tenho certeza que foi a melhor escolha para mim, tá? Não vou falar frase clichê aqui não, cara, o negócio é real mesmo, para mim tá dando muito certo, não tô puxando o saco de vocês não, porque a minha noiva mesmo todos os dias me escuta, né? Sempre chega em casa, eu gosto muito de falar, comentar com ela os casos clínicos, né? Ela não atua na área de dor, na área da dermato, então todo o saco dela, falo, cara, consegui resolver tal caso do paciente, consegui resolver em 1, 2 atendimentos do caso do meu paciente, então ela mesma pode dar o testemunho. Confirmar. Né, que, cara, confirmar, cara, tá dando muito certo pra mim. Legal, eu tô cara. feliz e os meus pacientes estão muito felizes, então façam isso por vocês e façam isso pelos pacientes de vocês também, porque eu tenho certeza que isso aí vai ser o grande diferencial daqui em diante. Cara, louco demais o negócio. Aprendi a acupuntura, aprendi a ondas de choque, ozonoterapia, onde eu nunca tinha ouvido falar na ozonoterapia, e lá eles ensinam o que é ozonoterapia, ondas de choque. Então você vai aprender nesse curso vários caminhos para que você possa tratar o seu paciente com dor. E com isso, você vai se sentir mais seguro. Eu aprendi também a montagem de clínica, né? Eu acabei juntando com outros colegas da pós que eu fiz no Einstein e montamos uma clínica aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E hoje a gente tem uma clínica na área de dor, voltado com o meu aprendizado que eu tive lá no Pain Expert e com o aprendizado também dos outros colegas. E eu sei que falar para vocês que o número de pacientes aumentou bastante, porque é um diferencial no mercado e tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho imenso prazer em fazer parte dessa família Pain Expert. Então não perca o seu tempo, faça o curso. Cada pilar aqui do método, ele possui uma aula gravada, tem aulas gravadas, né, várias, né, que já estarão lá, 100% já está disponível para você lá na área de membros, tudo ali para você ir seguindo o trajeto e você conseguir estudar aí, assistir quantas vezes você quiser, aprofundar, né, mandar perguntas, trabalhar isso, né, então é bem bacana. Você terá aí, todo momento, você vai ter o nosso acompanhamentos com aulas ao vivo, né, tem encontros ao vivo, além, né, da possibilidade de você ter acesso aí a um grupo exclusivo aí com a gente aí no Telegram, tanto eu e com o André, alunos aí que estão nessa jornada aí também, né, os outros alunos e das outras turmas inclusive. E a gente consegue aí tirar dúvidas, tudo que você tem aí de dificuldades, casos para discutir, tudo isso a gente tem esses canais para a gente ir fazendo essa construção aí desse processo. Não é um curso online, né, é uma mentoria, então tem toda uma diferença aí, né? Então o acesso a esse programa de mentoria é de 12 meses, né? Você vai ter contato direto com a gente, não só comigo e com o André, não só ali nos encontros ao vivo, né, online, nessas aulas, mas também dentro de um grupo, né, que a gente tem um grupo no Telegram. Nesse grupo estão todos os nossos alunos, eles estão lá dentro, profissionais de várias áreas, médicos e fisioterapeutas, e aí a gente se encontra lá dentro, eu e o André, a gente está dentro desse grupo, a gente se encontra ali, discute casos, tira dúvidas, tudo acontece ali, você pode imaginar o que acontece nesse grupo, né, que é bem interessante. Mas essa questão do Telegram é um bônus aí do nosso programa. Bom, falando em bônus, né, a gente preparou vários bônus exclusivos aí para quem entrar nessa nova turma do programa de mentoria Pain Expert. Então, antes de eu detalhar cada um desses bônus aí, cada um desses deles, né, eu queria falar um pouco aí sobre um super bônus mega exclusivo aí que a gente preparou para essa nova turma, né, e daqui para frente para os futuros alunos, né? Então, lembra no começo desse vídeo, falou aí que a gente ia mostrar, né, para vocês aí uma rota para você aí realmente ser referência no tratamento da dor e conseguir construir um consultório aí com que faturando aí 20 mil reais, trabalhando 4 horas por dia, né? Você lembra que a gente falou isso, né? Então, o que a gente fez? A gente literalmente, né, isso era uma demanda já que nossa, né, e a gente foi vendo essa necessidade dos alunos e criou literalmente um passo a passo, que a gente chama de rota de faixas. Cara, isso é muito legal aqui para você entender exatamente o que significa isso daqui, né? Então, vamos lá, como é que funciona essa rota de faixas, né? Então, vamos lá, o que é exatamente isso? É um passo a passo mesmo, onde a gente vai te guiar aí rumo ao consultório especializado em dor, né? Numa condição em que você, de forma muito natural, muito tranquila, você leva a esse ponto de faturamento de 20 mil reais ou mais
otimizando o seu tempo, podendo trabalhar aí 4 horas por dia em média. Então, é um caminho bem detalhado para você conseguir aplicar 100% do método Pain Expert dentro da sua rotina. Você vai adaptar dentro da sua rotina, você vai ter condições, seguindo passo a passo, vai ter condições de implementar 100% da metodologia. A gente parte inicialmente nessa rota de faixas no primeiro, né, que é a faixa branca, né, obviamente, né, você começa na faixa branca, né, e o que você vai fazer aqui na faixa branca? Você vai aprender a aplicar o pilar número 1, método Pain Expert, pilar avaliação, tá? Então aqui começa a ter uma consulta clínica mais detalhada, a gente vai te trazer assim, dados muito aprofundados, exatos, para você conseguir construir o seu plano terapêutico, tá? Então aqui é a base para você chegar na construção do plano terapêutico. Vai montar a sua sala de atendimento, a gente vai te ajudar a estruturar a sua sala de atendimento, o que você precisa, como que você vai montar, pronta para você poder realizar exames de termografia, iniciar um processo aí de transformação da sua avaliação, valorizar a sua avaliação, ter uma postura diferente aí na sua avaliação, e aí começar a ter uma percepção, mudar a percepção de valor do seu trabalho. Você vai agregar muito valor à sua avaliação, vai ter essa mudança de percepção da sua avaliação, né? Então cria-se esse momento avaliação bastante diferenciado. E aí você parte para um segundo nível, que é o nível da faixa azul, tá? Uma faixa que você vai aprender a aplicar o pilar número 2 de raciocínio, né? O pilar número 2 do Pain Expert. Nesse momento você vai implementar os conceitos, você já vai ter implementado os conceitos de avaliação, então você já tem uma outra estruturação de atendimento já inicial desse paciente, vai iniciar essa mudança de rotina, consultas, então a forma como você atende, a gente vai começar a adaptar o tempo, vai fazer esse acerto de tempo. E aí o que acontece aqui? A gente já começa a conseguir mexer na questão dos ganhos. Por quê? Porque como a gente colocou, a percepção de serviço que você entrega é completamente diferente. E isso não só para você, porque você vai perceber a mudança, como os seus pacientes vão perceber essa mudança. Então aqui você já consegue começar a evoluir, modificar a precificação, os valores que você pratica aí no seu dia a dia. Tanto consulta, como as sessões de atendimento, começa a modificar. Aqui você já tem uma avaliação que a gente chama de avaliação expert, que aí no mínimo 1 hora de avaliação, 1h30, tá, por paciente. Por isso que aqui a gente já tem que começar a mexer nesse retorno, né, nessa organização aqui de ganhos, tá? Por quê? Porque vocês entregam um serviço diferenciado. E aí você vai, esse é o momento que a gente começa a preparar aí para você já começar o treinamento, a implementação, né? Então tem aí uma questão que a gente trabalha muito, o atendimento dos 5 pacientes, essa é a fase dos 5 pacientes. Então aí já começa a ter, a gente trabalha com as médias nacionais, então isso a gente adapta individualmente aí, né, valores em torno de R$300 aí uma avaliação, você já tem uma percepção bem maior, né, de produto que você entrega, ou pelo menos já um ganho 100% acima daquilo que você vinha praticando, né? Porque mudou o seu processo. Passa para a faixa vermelha. Faixa vermelha, o terceiro nível aqui, você já está aplicando os pilares 1, 2, 3 com maestria, tá? Então você já faz teste terapêutico aqui, já tem uma precisão maior naquilo que você faz, tá? Você já tem uma avaliação termográfica completa, então já outro nível de avaliação, outro nível de percepção do paciente, percepção do paciente do seu serviço, do seu trabalho. Exame físico guiado por termografia, você já tem condições totais aqui de fazer um exame físico guiado por termografia, já está fazendo teste terapêutico, como eu falei, você já começa a direcionar, né, mudar o nível da sua avaliação, a gente já coloca em média aqui, mínimo de R$500 aqui a avaliação, e aqui é uma avaliação que provavelmente, como você já está implementando ela completa, 1h30, 2 horas, aqui a gente começa a organizar a sua agenda de forma diferente, a gente te auxilia nessa organização dessa agenda de forma diferente. E aí a gente entra no exercício, né, na implementação lá dos 10 pacientes, é a fase dos 10 pacientes que a gente fala, dentro daquele valor mínimo, e aí você começa a utilizar mesmo o método para encaminhar o seu tratamento, né, de uma forma muito mais precisa, tá? E aí, finalmente, a gente entra na faixa marrom, né, que é aquela faixa preparação para preta. Preta nada mais é do que o 100% do método, espelhamento total do que a gente faz, é proposta, né? É lógico que isso é uma proposta,
mas a gente vai te levando dentro desse caminho, dentro daquilo que deu certo, né, de tudo que a gente fez até hoje. E aí a faixa marrom é uma fase fantástica, né, a fase já se encaminhando para a fase final, né, da mentoria, que aí você está já 100% do método rodando, já incorporou dentro da sua rotina de trabalho, você já organizou sua agenda, já organizou os seus funcionários, eles já entendem como que você trabalha, o que você faz, organizou isso já, você já tem todos os processos rodando muito bem redondos aí na sua clínica, você já aplica, já começou, né, já está aplicando o quarto pilar, que são as técnicas terapêuticas. Então, a faixa marrom, você já te coloca no desenvolvimento dessas técnicas terapêuticas, além das que você já utiliza, né? E aqui é o momento que já, com certeza, você já atingiu um faturamento de no mínimo de R$20 mil por mês, e a gente já conseguiu aí otimizar a sua agenda para 4 horas por dia na média. Uma avaliação aqui de no mínimo aí em torno de R$500 vai te levar a essa faixa de 20 mil de ganho. Uma avaliação expert já bem implementada, mantendo aquela rotina de tempo. E aí aqui é a fase que a gente faz, né, de implementação, que a gente faz a fase dos 15 pacientes para a gente conseguir atingir essas médias que a gente colocou. Aqui você já utiliza toda a metodologia terapêutica, boa parte das técnicas terapêuticas você já colocou na sua rotina, já funciona, já roda bem. E aí a gente coloca como média aqui, só para você ter uma ideia, né, a questão das cobranças e tal, a gente chegando aí em torno de R$1.000 um plano terapêutico como um todo, né? E aí, assim, só para você ter uma ideia do tempo de trabalho, as horas trabalhadas, né? E a média de ganhos que você consegue tirar aqui dentro dessa estrutura de clínica que a gente direciona dentro da rota de faixas. Era em torno de 15 a 20 mil antes, e agora está em torno de 35 a 40, depende do mês. Dobrou, né? Lembrando que essa rota de faixas você não é obrigado a participar. Nós criamos essa rota para facilitar a transição do modelo tradicional de atuação dos nossos alunos para que eles pudessem aplicar 100% do método na sua rotina de trabalho. Se você quiser simplesmente aprender as técnicas que nós ensinamos, basta que você acesse as aulas gravadas, porque 100% do material já estará disponível para você assistir caso entre para o nosso programa de mentoria. Além do super bônus, que é a implementação ao vivo da rota de faixas, preparamos também mais 4 presentes para quem for nosso aluno na próxima segunda-feira. O primeiro deles é uma comunidade no Telegram sem vaidade entre todos os mentorandos e com acesso direto a mim e ao Bruno. Lá nós tiramos todas as dúvidas que vocês tenham sobre o método e também discutimos e ajudamos nos casos de grandes complexidades que aparecem no seu dia a dia. O segundo presente, um estágio prático com a gente de 8 horas dentro do nosso instituto aqui em São Paulo. Você vai ter acesso livre a nós e poderá nos acompanhar e ver como é o nosso dia a dia do nosso instituto aqui 100% especializado em dor. Isso é impagável, né? Então eu optei por vir, que é uma opção do curso, acompanhar os atendimentos aqui, e é fantástico o quanto a gente percebe que a metodologia é simples, é muito tranquilo. Eu estou saindo daqui muito mais seguro de fazer vários tipos de procedimentos que eles dão no curso, e eu tenho certeza que quando eu voltar para o meu consultório eu já quero botar isso em prática o mais rápido possível. O bônus 3 é acesso a um acervo gravado dos principais casos clínicos discutidos dentro da mentoria, casos desafiadores e improváveis, totalmente destrinchados para vocês. O bônus 4, o nosso livro físico autografado, mapa dos pontos miofasciais e correlação com os trilhos anatômicos e com os pontos de acupuntura. É um guia prático. Esse livro ele demonstra assim, os principais caminhos entre o local da dor e a sua origem. Nós vamos enviar gratuitamente esse livro para os 10 primeiros alunos que se matricularem na próxima segunda-feira em nosso programa de mentoria. Fantástico, hein? Mas calma que vai ficar melhor ainda. E principalmente essa generosidade de vocês, né? De vocês não esconderem nada, de trazer tudo, entregar tudo. Acho que isso é fantástico. Eu não sei se a mentoria acaba, mas eu acho que a gente vai fazer um plano, que a minha ideia não é ir embora, né? Acabou um ano agora, mas vamos lá, vamos fazer uma mensalidade, vamos fazer alguma coisa, vamos continuar. Netflix. Sabe que isso que é legal, né? A questão da gente fecha todo uma mentoria que vocês entregam bastante material, bastante coisa, mas eu acho que manter esse contato para a gente poder trazer dúvidas, trazer casos,
pensar juntos, olha, eu vi isso aqui, ó, vi esse caso, vi essa terapêutica nova aqui, o que vocês acham? Já viram, já ouviram falar? Isso é uma coisa sem... cara, acho que esse é o caminho, né? O caminho pra gente poder crescer Legal, junto, né, cara? É isso aí, agora você deve estar aí se perguntando, né, qual é o custo para ter acesso a tudo isso. O programa de mentoria PEN Expert é resultado de anos de estudo, pós-graduações, formações, cursos, muita tentativa e erro. Só para você ter uma noção aí, se somarmos só a pós-graduação minha e do André, isso dá em torno de R$100 mil. Eu só estou te falando isso para você entender, assim, o quanto esse material que preparamos é valioso para você. Se nós fôssemos vender assim só o pilar de tratamento com as mais de 12 técnicas focadas no tratamento da dor, nós poderíamos cobrar aí tranquilamente uns R$30 mil. Como você está vendo, assim, o programa de mentoria PEN Expert, ele não vai poder custar o preço, por exemplo, de um livro de R$50, mas também não vai chegar a esse valor de R$30 mil, apesar de valer, porque convenhamos, estamos te entregando passo a passo, com o nosso acompanhamento, que vai te ensinar assim, a você faturar R$20 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia. Imagina isso, o valor disso é inestimável. O que eu posso te dizer agora é que será um valor justo, acessível para você que é médico, fisioterapeuta, que chegou até aqui e quer realmente entregar um resultado para o seu paciente, reduzir sua jornada de trabalho, passar mais tempo com a sua família, sem precisar abrir mão de uma remuneração, uma boa remuneração. Meu nome é Danilo Almeida, sou médico há 18 anos, sou ortopedista e traumatologista há 14, com conhecimento da mentoria. Eu otimizei os meus diagnósticos, otimizei os meus tratamentos combinados, coisas que antigamente eu não fazia, resultados bem melhores, resolutividade maior. Com isso, minha carga horária de trabalho ela tem mantido, mas a quantidade de pacientes atendidos ela diminuiu. Eu estou tendo um tempo maior com o meu paciente e também um tempo maior para os tratamentos. Eu consegui diminuir o atendimento a planos de saúde, eu consigo hoje fazer atendimentos mais de forma particular, os procedimentos são particulares, mesmo os pacientes de plano de saúde. E eu tive um aumento aí de rentabilidade no meu consultório, mesmo diminuindo a quantidade de pacientes atendidos em média diária, eu tive um aumento de 40% do retorno no final do mês. Pouco mais de 40%, tem mês chega a 50%. E tem mais uma coisa, confiamos tanto no nosso trabalho e na forma de como nós estruturamos o nosso programa de mentoria, que se você não gostar do que está aprendendo ou achar que o conteúdo por algum motivo não é para você, nós estamos te dando 15 dias de garantia incondicional. É isso mesmo. Se você não gostou, fala pra gente que devolvemos todo o seu dinheiro e cada um segue com a tua vida. Então, se fez sentido para você o que nós dissemos até agora, temos um recado para te dar. As inscrições para o programa de mentoria PEN Expert vão abrir próxima segunda-feira às 9 horas da manhã. E tem mais, nós queremos reconhecer você que chegou até aqui e ficou com a gente durante esses últimos dias imerso aí neste workshop. Então, em se matricular no programa de mentoria PEN Expert na próxima segunda-feira, nós vamos te dar um desconto de R$2 mil, somente no primeiro dia de inscrição. E se você deixar para outro dia, esse desconto de R$2 mil não vai mais estar disponível, ok? Só que tem um pequeno detalhe, as vagas para o programa, elas são limitadas. Isso porque é um programa de mentoria. Tá? E nós precisamos garantir a qualidade e o suporte que nós e a nossa equipe conseguem te dar. E justamente por esse motivo, estipulamos um número reduzido de vagas. E assim, das últimas vezes que nós abrimos turma, as vagas duraram poucos dias. Então, se você quer estar nessa mentoria, aproveita essa oportunidade que nós estamos te dando agora. Porque se você deixar para a última hora, corre realmente o risco de nós fecharmos as inscrições na segunda-feira mesmo. Porque nós temos um grande número de profissionais que estão participando desse workshop. Então, para facilitar aí para você, não perder esse desconto de R$2 mil e muito menos a sua vaga na mentoria, nós criamos um grupo de pré-inscrição no WhatsApp. Como é que isso vai funcionar? Quem estiver
dentro desse grupo de pré-inscrição, vai receber um link para se matricular no programa de mentoria PEN Expert com 1 hora de antecedência, ou seja, às 8 horas da manhã na próxima segunda-feira. Com isso, você recebe em primeira mão, antes de todo mundo, o link de acesso ao programa de mentoria PEN Expert, podendo assim garantir o seu desconto de R$2.000 que preparamos aí para você nesse primeiro dia de inscrição. Então, para você não perder essa oportunidade, entra aqui para o grupo de pré-inscrição do WhatsApp, clicando no botão aqui embaixo desse vídeo. Estamos chegando ao fim dessa semana. Foi incrível contar com a participação de tantos colegas que estão buscando uma direção para se destacarem e se tornarem referência no tratamento da dor. E não é só isso, estamos preocupados com os colegas que passam mais tempo dentro do consultório do que com as suas famílias. Não temos dúvida que com o que nós te mostramos ao longo dessas 3 aulas, trouxemos um norte para quem estava perdido, também as respostas que você estava buscando. Fica aqui o nosso muito obrigado por fazer parte do Workshop Expert em Dor, um evento muito especial para nós. Foi um prazer tê-los mais uma vez aqui e nos vemos na próxima segunda-feira. Te esperamos no nosso programa de mentoria PEN Expert. Um forte abraço. Meu nome é Thiago Cândido Teixeira, sou natural de Florianópolis, terminei minha faculdade de medicina em 2016. Desde antes da própria graduação, eu já trabalhava dentro de uma equipe de ortopedia. Eu me sentia bastante limitado, porque, vamos lá, aí, paciente não ficou bem com pregabalina, duloxetina, opioide, um analgésico simples e vai para onde? O que eu faço agora? Quer ver eu começar minha segunda-feira bem? Ir para o consultório, alguns pacientes de retorno ou que já estão na continuidade do tratamento e já entram felizes no consultório. Doutor, melhorei, já estou melhor, me sinto melhor. Aquela intervenção, aquele procedimento, até às vezes aquele medicamento que foi prescrito melhorou meu sono, estou conseguindo me exercitar, melhorei a alimentação, prestando mais atenção, estou conseguindo fazer uma caminhada, me expor ao sol. Não é só remédio. As secretárias vão agendar e falam o valor, eles sempre choram, reclamam pra caramba, né? Mas eu não vi nenhum saindo falando que, olha, paguei e me arrependi. Fazer parte dessa formação vale muito a pena, né? Eu falo porque eu estou vivenciando isso, então eu estou do outro lado, então eu posso falar que custo-benefício, eu falo custo baixíssimo pelo benefício enorme que a gente acaba tendo, né? Às vezes a gente acaba olhando o valor de curso e tal, a gente fica pensando, valor alto ou baixo, né? A gente, para uns, mas a gente pensando, de repente esse valor está um pouco alto, quem puder, né, fazer da forma com que for aí os parcelamentos e condições, eu acho que acaba se pagando de uma maneira muito fácil, muito rápida, né? Porque você vai agregar na tua clínica esse valor, né? Tu vai agregar na tua cobrança e consequentemente, você vai acabar de pagar o programa, né? Você vai continuar com o conhecimento e ampliar muito, né? E vai continuar recebendo mais. Então, questão financeira que nós comentamos lá atrás, eu acho que vale muito a pena.